Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta conversa sobre Holter, aspectos básicos. Conversa de bate-papo sobre o método, essa é a nossa proposta. Tá? Se vocês se lembrarem, a gente parou na análise do paciente de 28 anos, sexo masculino, arritmia esclarecer. Optamos pela primeira abordagem analisando morfologia e nós vamos, sem seguir uma regra, uma sequência específica, nós vamos abrir outras possibilidades de você fazer essa interpretação básica da análise, tá? Essa aqui é uma opção morfológica que a gente viu para frente das arritmias. Nós podemos fazer outras abordagens. Eu vou usar uma observação aqui, que é a observação do ECG comprimido. E a hora que eu clicar no ECG comprimido, vocês estão vendo que vocês têm 24 horas do exame para poder brincar do jeito que vocês quiserem. É uma avaliação do exame inteiro, do que tudo foi gravado aqui. Tá? Essa avaliação é uma avaliação que ela é identificada pelo que o sistema analisou pela cor, né? Eu não tenho nomenclatura verbal, quer dizer, o que está em azul aqui é normal, o que está em preto aqui é uma forma chamada de interrogada, e é por isso que eu deixei ela também para só exemplificar agora. O que significa a forma interrogada, que é tudo isso aqui que está em preto? É uma parte absolutamente lógica, né? Se você inicia um processo de gravação de um exame, e essa ideia é, anteriormente o sistema demorava 3, 5, 8 minutos para poder emitir um parecer inicial sobre o que é o complexo normal do paciente. Óbvio, né? Ele não vai sair dizendo de cara quem que é normal, quem não é. Ele tem que fazer um cálculo sobre as morfologias que aparecem e aí sim, efetivamente, ele emitiu o seu parecer. Então, eu estou tendo aqui, ó, 5,50, vejam. Ele identifica os complexos pela cor preta, 5,53, 5,54. Ele passa a apresentar a coloração azul, porque ele chegou a um determinado ponto em que ele conseguiu definir que esse é o complexo normal do paciente, e aí o sistema vai direto, já identificando todas as alterações do sistema, né, do exame como um todo em relação à configuração básica de análise. Portanto, o que é a forma interrogada? Nada mais é do que o início do exame até ele poder emitir a primeira informação do que ele julga necessário. Tá? Nesse caso desse exame, eu estou vendo que o traçado eletrocardiográfico dele é normal, é o mesmo desse, e a sua correção ou não, eu posso editar isso ou não, vai depender, pelo menos no meu critério, do grau de alteração que isso acontecer. Tá? Eu vou simular uma situação rápida, que é, se eu quiser corrigir batimentos individuais, por exemplo, eu vou clicar nesse, que se transformou em amarelo, eu clico à direita do mouse, eu abro o editor de texto e chamo ele de normal. Tá? Clico nesse outro, escolho esse outro, faço o mesmo procedimento, chamo de normal. Eu acabei de criar dois complexos em azul, né, no meio desse período todo interrogado, e isso aqui me indica que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço isso, porque o sistema pode começar a fazer cálculos baseado nas informações do normal. Então, em linhas gerais, se você for corrigir algum normal, corrija todos, porque daí você não vai ter problema, né? Eu posso corrigir um por um? Posso, vou fazer aqui o procedimento. Normal com normal, rápido ele vai indo, ele vai usando o critério. Vejam que ele usou o critério e transformou esse normal em extrasístole, porque é normal, com esse normal, virou verde, virou extrasístole supraventricular. Vejam a importância de você fazer a correção para não induzir a um erro de interpretação de análise feito por você, né? Então, se eu fizer uma correção individual, eu vou corrigir todos. Tenho como corrigir todos? Nessa tela tem. Eu posso clicar no primeiro e varrer uma operação formal do sistema operacional, chamar tudo isso de normal.
Olha lá, agora fica tudo azulzinho, tudo azul. Né? Céu de brigadeiro no exame. Né? Tudo azul. Não tenho mais aqueles cálculos isoladamente feitos por complexos escolhidos aleatoriamente para serem corrigidos. Corrigiu um, corrige todos. Tá? É uma dica para vocês sempre fazer isso. A segunda dica é relacionada à quantidade de tempo. Né? Se o exame é normal, eu tenho 5 minutos em relação a 24 horas. Isso é um valor insignificante se o contexto for normal. Vejam bem, o contexto sendo normal, a coisa é insignificante. Eu tenho um período muito pequeno em relação ao período grande do exame. Tá? Eu tenho uma coisa que eu associo bastante isso. Como eu faço o Holter há mais ou menos uns 25 anos, há 30 anos, quer dizer, eu sou meio velhinho no método, eu utilizo algumas coisas para facilitar a interpretação. Eu considero um sistema de análise de Holter como você fazer um bolo. Né? A maioria dos bolos tem o chamado pão de ló. O que é o pão de ló no exame de Holter? É um ritmo sinusal com a sua frequência cardíaca dentro do normal, 70, 100 batimentos por minuto. A maioria dos exames que são normais tem isso. Né? Porém, o Holter você tem que mostrar o chantilly, a cereja, né? um creme de brigadeiro, por exemplo, que está dentro do pão de ló. O que é isso para o sistema de análise? É frequência mínima, frequência máxima, a extrasístole, o segmento ST. Isso tudo são coisas específicas de importância que dão o sabor ao pão de ló. Né? Então, se eu for ficar muito preocupado com o ritmo sinusal, com a frequência de 70, 90, intervalo PR normal, tudo normal, e não me preocupar com as partes específicas do exame, eu vou estar sujeito a cometer erro onde é o mais importante do exame. Fico muito preocupado com pão de ló e esqueço do creminho, da cerejinha, do marshmallow, das coisas que fazem o bolo ficar gostoso. Né? Então, se eu corrigir uma coisa, eu não posso induzir, eu tenho que corrigir tudo. E ter o critério de se a frequência cardíaca de ritmo sinusal for 90, 80 aqui, será que eu preciso corrigir isso como um todo? Tá? Olha aqui, agora eu estou caminhando no exame inteirinho, a gente já mais ou menos viu aquela situação, olha aí, eu estou passando pelo exame e eu tenho um momento em que ele está posicionando um QRS verde, veja que ele está acertando aqui do ponto de vista formal, edição automática, é uma extrasístole, é uma ectopia, ela é prematura, com um pouco de acuidade visual, eu consigo definir que tem uma onda P, então ele está acertando, que é do ponto de vista extrasístole, e extrasístole supraventricular, e vai acertando normalmente todas essas morfologias. E vou fazendo uma análise das 24 horas em tempo real, selecionando períodos pontuais do exame para servir de item final de laudo. Por exemplo, se eu quiser separar esse traçado aqui para impressão final, eu clico no QRS referido, ele fica em amarelo a situação, mouse da direita eu tenho como adicionar aos exemplos esse traçado. Está aqui adicionado, esse exemplo já faz parte do laudo final. Tá? Então essa é uma abordagem que se refere à avaliação do ECG comprimido no laudo. Tá? Mas ainda, eu tenho outras possibilidades? Tenho uma possibilidade de analisar pelo gráfico. Tá? Por que pelo gráfico? Vejam só, a partir do momento que eu cliquei no gráfico, eu tenho a variação da frequência cardíaca desde o início do exame até o final do exame e tenho um gráfico de variação de frequência máxima, média e mínima, muito próximo um do outro, que se mantém do ponto de vista constante durante o exame inteiro. Vejam só. Portanto, a associação é que traçado eletrocardiográfico eu tenho aqui às 7 horas. Cliquei, ritmo sinusal, né? QRS, morfologicamente estreito, né?
É a mesma característica gráfica às 9 horas? É. Se eu clicar de novo às 9, a chance de eu encontrar esse mesmo ritmo é muito grande. Aí, ó, vejam só. Às 11 é a mesma. Também, mesma coisa. Vejam que eu estou caminhando no exame entre 18 e 19. É a mesma morfologia, deve ser o mesmo elétron. É aí. Essa é a ação visual da análise por gráfico. Tem momentos aqui em que muda essa característica gráfica. Vamos fazer uma análise lógica do que está acontecendo. Eu tenho variação da frequência cardíaca, aqui acelera um pouquinho mais, né? Eu tenho essa elevação em platô da frequência cardíaca, né? Eu estou tendo aumento da frequência cardíaca, chegando próximo a 100 batimentos por minuto. Vejam aqui a representação em relação ao traçado. Portanto, essa mesma morfologia com frequência maior, né? Está aqui, ó. Eu estou aumentando a frequência cardíaca. Diferente daqui, eu vou baixar a frequência cardíaca. Viram? Essa associação ela é muito importante para se acostumar a gráficos do sistema. Tá bom? As maneiras, em linhas gerais, de analisar o exame como um todo, a gente disponibilizou para vocês agora aqui. Tá? Vamos, acho que, parar por aqui, porque para passar para uma outra fase, nós vamos exigir um tempo maior de observação. Está indo tudo bem até aqui? Deixe a sua opinião aí, se você quiser. Entre em contato com a gente. A ideia é fazer acontecer um exame de Holter, tá? Obrigado, pessoal. Até já.